Olá, amantes da sétima arte, cinéfilo de plantão, tudo bem por aí? Por aqui está tudo muito certo. Hoje o nosso programa Cineclube TV, especial, diretamente da cidade de Triunfo. Sabe onde é que a gente está? Olha só, a gente está aqui, ó, no 6º Festival de Cinema de Triunfo. Esse evento é uma iniciativa do governo do estado, em parceria com a Secretaria de Cultura e também da Fundarp. Este festival é a celebração dessa importância que o nosso governo dá ao cinema. Então, por isso, viva a Triunfo, viva o audiovisual de Pernambuco e viva a cultura de Pernambuco. Um abraço. Sexto festival aqui em Triunfo, como é que começou essa história? Bem, começou, na verdade, a ideia do festival surgiu em 2007, quando a gente entrou na gestão, e a gente tinha o equipamento reformado todo e querendo dar um uso inteligente e qualificado, né, para esse prédio tão bonito que está abrindo as portas para a cultura, né, no sertão de Pernambuco, já uma coisa já secular. E a gente teve a ideia de fazer, na verdade, a presidente da fundação da Fundarp, à época, que era a Luciana Azevedo, e no tempo o prefeito, que também queria dar algum uso qualificado para aqui, que era Dr. Maninho. E aí a gente começou uma conversa e a gente estava muito empolgado com a história de investir no audiovisual de Pernambuco por conta dos talentos que a gente tem e que tinha pouco investimento no governo anterior. E a gente achou que seria um uso importante trazer o cinema para o sertão, que tinha tão poucas salas e tão poucos festivais, e a gente achou que seria uma coisa bacana e a gente teve grandes alegrias aqui. A gente teve a criação da Federação Pernambucana de Cineclubes, né, aqui, e encontros das ABDs do Nordeste, um local que a gente sempre tratou muito de discutir a questão da política do audiovisual, não só de exibir filmes, mas de exibir e trazer a discussão, o debate, a formação para que esses filmes possam, de alguma forma, modificar a realidade dessas pessoas que estão participando desse evento. Foram mais de 150 filmes inscritos, não é verdade? Foram 154 inscritos e a gente selecionou 40. Desses 40, você tem um universo assim, de quantos estados a nível de Brasil? Temos 11 estados concorrentes. O Triunfo ele é um festival que ele foca nessa diversidade, né, da produção nacional. Então, a gente, por exemplo, de longas, a gente tem concorrendo um cearense, um carioca, um paulista e 2 pernambucanos, né? A gente teve uma inscrição recorde de longa-metragem, a gente teve 30 filmes inscritos e por conta desse corte a gente não pôde colocar 10 filmes como a gente tinha no ano passado, mas fizemos os 5, estamos fazendo o melhor, mas a gente não deixa de dar espaço. Por exemplo, agora quando a gente teve no Festival de Inverno de Garanhuns, fizemos uma mostra, inclusive com filmes internacionais, tudo, só que desses 10 filmes de longa-metragem foram pernambucanos e mais 5 filmes de curta-metragem pernambucanos. Então, como o festival aqui é nacional, a gente não pode dar esse recorte, né? Tem que dar um recorte mais amplo. Então, como é que você vê hoje o cinema pernambucano? Olha, eu acho que o cinema pernambucano ele vai muito bem. A gente tem hoje um investimento, um aporte que a gente investe na produção independente, que é um aporte ímpar no país. A gente só perde para os estados que já têm uma grande tradição, que chama, inclusive, a produção que eles chamam a produção do eixo, que no caso o eixo Rio-São Paulo. E fora esses 2 estados, nós somos o estado que mais investe no audiovisual no país. A gente está com um aporte só para a produção independente, pelo Fundo Cultura do Audiovisual, de 11 milhões e meio. A gente já teve esse aporte em 2011, teve agora em 2012, estamos pagando o edital, ele é um edital anual, só que a gente lança em um ano e paga no outro, julga e paga no outro. E esse ano a gente, com certeza, mesmo com os cortes, a gente não vai diminuir o aporte do Fundo Cultura. Certamente ele vai ser mantido em 11 milhões e meio. Sexto festival aqui de Triunfo, tá? A programação, o que é que a população pode esperar em relação a esse festival, que começa hoje, segunda-feira, já abrindo esse festival maravilhoso? Olha, nós temos uma programação bem eclética, mas de qualidade assim ímpar, uma qualidade muito boa. Hoje, por exemplo, a gente estreia com uma comédia, né, que é do Alder Gomes, lá do Ceará, que chama Cine Hollywood, uma comédia maravilhosa. Não é como essas comédias que a gente tem visto por aí no cinema de blockbuster, não. Comédia boa. E amanhã a gente já tem Esse Amor que Nos Consome, o primeiro longa-metragem do Alan Ribeiro, um filme lindo. Depois teremos Eles Voltam, um filme que foi premiado, um filme pernambucano, do lá Marcelo Lordello, o primeiro filme de longa-metragem dele, foi premiado como melhor filme no Festival de Cinema de Brasília.
Depois a gente veio com Cores, que está estreando, inclusive agora, se eu não me engano, estreou sexta-feira nos cinemas nacionais. O filme do Alder vai estrear na próxima sexta-feira, só para vocês saberem que a gente está trazendo coisa bem atual. Bem quente e mesmo. terminamos com O Som ao Redor, que é um filme que fez uma carreira estrondosa, né, no país e no exterior. Fora. A gente está aqui ao lado da Juliana, ela que é diretora de arte do primeiro filme dessa mostra sensacional competitiva de longa-metragem, que é o Cine Hollywood. Juliana, muito boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, e você? Tudo bom. Fala pra gente, né, qual o mote principal, o que gira em torno da história desse Cine Hollywood? Então, o Cine Hollywood fala sobre um rapaz que chama Francis Gleidson, que é um cearense, que é apaixonado por cinema e ele leva o cinema para as cidades do interior na década de 70, quando ainda não tinha grandes salas e grandes exibições. E ele entra em conflito com a chegada da TV no interior, que fecha todos os pequenos cinemas do interior. Então ele conta essa história de luta para levar o cinema, para viver do cinema, competindo com a TV que estava chegando. Basicamente essa é a história do filme, bem bonito. Como é que foi o tratamento da fotografia, né? Você como diretora de arte, assim, quais foram as locações? Tiveram muitas locações internas, fizeram locações externas e também o resgate da própria história da década de 70. Como é que foi feito esse trabalho? Então, a gente filmou o Cine Hollywood quase todo numa cidade do interior do estado que chama Pacatuba. E a cidade, como ela já é pequena e antiga, ela já tem meio essa cara. Ela lembra um pouco aqui Triunfo, ela lembra um pouco o teatro que a gente filmou, é muito parecido com esse teatro que a gente está aqui. Quando a gente entrou, até achou parecido. Coincidência, a gente podia ter filmado aqui dentro, que seria perfeito. Então a gente teve essa preocupação de resgate. A gente já estava filmando uma cidade que já era mais antiguinha. E usamos as locações da própria cidade, construímos algumas coisas, a gente foi fazendo adaptação, pintura, coisas que a gente já sempre faz em filmes, mas foi bem legal o processo de filmar numa cidade pequena, assim, já estava bem inserido no contexto da história, o espaço que a gente usou. O Cine Hollywood, o longa-metragem, ele é um filme derivado do curta-metragem, que chama O Artista contra o Cabo do Mal, que é um curta-metragem do Halder super premiado. E ele passou uns 4 anos tentando levar o roteiro do longa-metragem, que foi escrito a partir do curta, para aprovação em projetos, na Ancine. E ele conseguiu essa aprovação em 2009. E aí a gente começou o processo de pré-produção, mais ou menos conversando, e esse processo todo levou 1 ano e meio, depois que foi aprovado na Ancine, até a realização do filme. O filme é do Ceará, fala sobre o Ceará, mas ele fala uma linguagem universal, ele já foi exibido em Bangkok, ele já foi exibido na Mostra de São Paulo ano passado, alemães assistiram, todas as pessoas que assistem o filme se identificam, dão muita risada, então acho que vai ser, estamos torcendo para ser um sucesso, a gente precisa que as pessoas assistam o filme, que curtam e que, quando ele estiver em cartaz, vão ao cinema, levem a família. O Halder costuma distribuir um panfleto com o glossário, o dicionário de cearenseis para quem vai assistir o filme. Mas isso não impede que a gargalhada seja dada e que a piada seja entendida. É muito universal, apesar de estar sendo falado na nossa língua regional lá, que só a gente entende no fim das contas. Nova Tribo. CVC, tudo por uma boa viagem. Cultura inglesa, aqui você fala inglês. Produtos Dom Diego. Shadow Gallery, aqui você é o super-herói. Pavarotti Motopeças. Nona Feira de Noivas do Agreste. Triton Eyewear. Uma atitude muda tudo. Norte Shopping Caruaru. Sexto Festival de Cinema de Triunfo. Hoje tivemos a exibição da mostra competitiva de curta-metragens. Eu estou aqui ao lado do Bertrand Lira. Ele vai falar para a gente sobre o seu filme, que é A Poeira dos Pequenos Segredos. Bertrand, tudo bem? Como é que vai? Tudo bom? Tudo bom. Fala para a gente um pouco da tua obra, né? Como é que foi? Você se inspirou em quê para fazer essa obra fantástica que traça um perfil bem interessante, né? Olha, eu encontrei um livro de contos de Geraldo Maciel, que é um autor paraibano que faleceu há 2 anos, né? Mas eu conheci ainda vivo. E eu trabalhava esse livro de contos nas minhas aulas de roteiro na Universidade Federal da Paraíba, no curso de Rádio e TV. E então descobri esse conto muito interessante que falava dessa coisa que é própria do ser humano, dessa curiosidade, desse desejo de conhecer o mundo, de expandir os horizontes, né? E é um conto assim super
silencioso, sem diálogos, é muito interior, é muito intimista, muito subjetivo. E eu fiquei muito instigado a transformar isso em imagens e sons, né? Transformar isso num filme. E aí fui criar, a partir das sugestões do conto, eu criei diálogos que são muito poucos, tem 3 falas no filme. É muito filme de ação, de expressão, né? É um filme muito subjetivo. Então esse filme fala desse desejo, dessa busca, dessa curiosidade, de descobrir o mundo, de um homem, do ser humano, de descobrir o mundo. Você utilizou como locação, qual foi a região que você trabalhou, a locação do filme? Eu encontrei a locação ideal no Cariri, eu visitei vários, eu sou do sertão da Paraíba, e visitei vários, moro na capital, mas procurei cenários, locações em várias regiões da Paraíba, no Cariri, no Brejo, e eu queria uma coisa meio seca, assim, porque o filme fala dessa coisa da aridez, né, do lugar, das pessoas, e encontrei no Cariri da Paraíba, né, próximo, na cidade do Congo, né, na zona rural da cidade do Congo. Na Paraíba tem uma cidade chamada Congo, né? Curioso, né? Interessante. A Poeira dos Pequenos Segredos é a minha primeira ficção. Eu nunca tinha trabalhado com ficção como diretor, nem como roteirista. Sempre fiz documentário. E os últimos 3 filmes eu fiz uma trilogia sobre a questão da intolerância, né? Então trabalhei personagens, eu discuti a questão da homossexualidade, do preconceito, da intolerância. Com o Rebeliado, que é um longa-metragem, foi meu primeiro longa, um documentário. Homens, que eu fiz em parceria com Lúcia Caos, que organiza a coordenadora do Vitória Cinevídeo, lá de Vitória. E depois o terceiro filme da trilogia chama-se O Diário de Márcia, sobre uma transexual paraibana que vai fazer a primeira cirurgia, a primeira transexual na Paraíba vai fazer uma cirurgia lá pelo Sistema Único de Saúde. Então, foram essa trilogia que eu terminei e fiz essa ficção. Meu projeto agora de documentário é falar sobre cartomantes. Eu vou trabalhar, misturar um pouco ficção, documentário, né? Trabalhar com essa questão da quiromancia. A questão da adivinhação, né, através das cartas. Estou procurando personagens, já comecei a pesquisar, né? Eu quero misturar personagens reais, personagens fictícios nessa história. Fala pra gente o título 3 vezes por semana. Sim. Por que 3 vezes por semana? E fala um pouquinho também do conteúdo da história, aquela senhora que... Mas você que vai falar. Isso A palavra é sua. O nome é porque ela tinha uma rotina dupla, assim. Então, 3 vezes por semana ela quebrava aquela vida dramática, triste dela e se transformava numa outra pessoa, que uma figura que ela construiu para aquela turma da hidroginástica, né? E o filme ele é dividido também em 3 tempos, né? 3 momentos, assim, a gente vê 3 acordares dela. Ela, primeiro dia, o segundo dia e no terceiro dia ela já não está e foi procurar uma outra alternativa de vida, né? Então ela traz também essa temática assim das muitas possibilidades, que nem sempre a vida é aquilo que a gente, né, pensa ou vê, né? A Irene é uma atriz lá no Rio Grande do Sul, professora da escola de teatro, assim, consagrada já, e ousou fazer essa experiência com a gente e foi muito legal, muito bom. Nova Tribo. CVC, tudo por uma boa viagem. Cultura inglesa, aqui você fala inglês. Produtos Dom Diego. Shadow Gallery, aqui você é o super-herói. Pavarotti Motopeças. Nona Feira de Noivas do Agreste. Triton Eyewear. Uma atitude muda tudo. Norte Shopping Caruaru.